Senhor José Eugênio de Biasio, engenheiro civil sanitarista. Já cuidou do lixo de Cascavel por 10 anos, entre os anos de 1999 a 2009, até hoje conhecida Engelétrica, né? Porque até hoje o serviço ainda é tido como se fosse Engelétrica quem fizesse, mas o senhor era o dono da Engelétrica propriamente dita. Operou lixo em Cascavel e em Campo Mourão. Isso. Até 2009. 7 anos depois, o senhor volta a público. Sim. Porque resolveu estudar a fundo a licitação do lixo de novo, né? Que está em vias de acontecer. E a sua pretensão é o quê? Que as pessoas passem a analisar melhor o que está sendo discutido aqui, que vai custar quase 250 milhões para Cascavel nos próximos 6 anos. Sim. É uma licitação que está sendo aberta, que tem que ser feita, porque o contrato atual da empresa venceu o prazo e é obrigado a fazer mesmo. Tá? Se bem que essa empresa que está aí, ela teria ainda por lei mais um ano, porque ativar mais um ano. Não sei por que razão não estão querendo ativar mais um ano e fazer na gestão do atual prefeito. Fizeram um contrato emergencial. E não deixar, fizeram emergencial, mas podia se aditivar mais um ano esse contrato, se quisesse. Mas não foi feito isso. Então, até porque também troca prefeito agora, né? Então, porque troca prefeito. Não sei porque, talvez seja por isso. Né? Querem fazer na atual administração. E, tudo bem, então eu represento empresas que querem participar do certame. Mas após a gente avaliar e analisar o edital, nós chegamos à conclusão que tem pontos que ele não é legítimo, ele não permite uma escolha igual, nós consideramos esse edital desleal até, ele não dá as mesmas condições para todas as empresas, ele tem uma avaliação de nota, ele é uma nota final, que quem ganhar na licitação será a empresa que conseguir uma maior nota final, que é composta de 40% do preço mais 60% de técnica. E o preço, ele está condicionado a uma variação de... O preço mais viável para o município vai ter nota 10 e o pior preço nota 7. Isso pode variar entre milhões, entre 10 milhões, essa nota vai ser... Aliás, esse edital não especifica um preço máximo também. Tem um preço básico de 3.460.000 por mês, mas esse preço é básico. Não é um preço máximo que, em uma licitação desse tipo, até por lei, teria que ter um preço máximo, que a empresa que ultrapassar esse valor estaria desclassificada automaticamente. Isso significa, por exemplo, o preço básico hoje é 3.460.000, mais ou menos isso. Se uma empresa entrar com uma proposta de 7 milhões, por exemplo, que seria mais que o dobro, quase o dobro, ela continuaria com nota 7. Continuaria com nota 7. Aliás, essa nota sempre teria que ser 2, 3, sei lá. Não porque ela está condicionada a uma variação de 10 a 7. Então, se a empresa der 10 milhões, der 3 milhões e meio, der 999 milhões, ela era 7. E a outra também tem uma limitação de valor, porque ela tem uma estrutura que ela precisa apresentar, e mesmo que ela dê um desconto de até 30%, que mais ou menos é o que se prevê, menos que isso você já entra, né, se questiona. Uma inexequibilidade, é inexequível a execução do contrato. Exatamente. De repente a capacidade dela, né, de tocar o contrato, levar à frente e talvez interromper o serviço. Então ela pode, de repente, até dar um desconto de 30%, economizar cerca de 1 milhão para o município todos os meses. Ela teria no máximo uma nota 10, mas com uma diferença de 5, 6, 7, 10 milhões de reais entre as duas concorrentes. Se essa empresa der 2 milhões e 400 e a outra empresa não der desconto algum, ou seja, deu o preço máximo do edital, que é 3 milhões e 460. O máximo não, o básico, não existe máximo. Mas vamos supor que a pessoa não queira ultrapassar o básico, seja o básico. E essa empresa der 2.400, uma diferença de 1 milhão por mês. Mesmo que a empresa que deu o preço máximo, se ela tiver uma diferença de nota técnica acima de 2 pontos, independente do preço ofertado, o menor preço, ela ganha sem desconto algum, sempre com o preço máximo. Só a diferença de nota for superior a 2 pontos. Isso significa que a disputa não está no preço, a disputa está na avaliação subjetiva dos critérios técnicos. E quem vai fazer essa avaliação? É uma comissão nomeada pelo executivo, pela prefeitura, onde são funcionários de lá de dentro da prefeitura. E eu não estou aqui
assim, vamos dizer, duvidando da capacidade, da idoneidade desse pessoal da comissão. Eu só estou duvidando da capacidade técnica deles. Eu acho que essa comissão não poderia ser de pessoas como um secretário de administração, um outro comercial, executivo, que não entendem a fundo o problema. Já que é para analisar a parte técnica, eu acho que teria que se nomear um ou dois peritos. No mínimo técnicos, né? No mínimo técnicos ou engenheiros ambientais, sanitaristas, que conhecem o problema para poder fazer essa avaliação técnica o mais correta e justa possível. Porque senão nós não podemos ficar na subjetividade e talvez até condução de alguma coisa para que se chegue numa nota técnica para determinada empresa melhor que as outras. E essa avaliação subjetiva pode determinar o ganhador? Sim, sem desconto algum, sem vantagem nenhuma para o município. Exatamente. Aliás, tem um peso, estabelecer um parâmetro numa produção de biogás no aterro sanitário, que é um valor insignificante com relação ao contrato. Vocês podem até ver. 18 mil reais? Num contrato de 3 milhões e 460, ele representa 18 mil reais, que dá 0,5% do preço. E na avaliação da nota técnica, num total de 126 pontos, ele vale 30 pontos. 30 pontos que dá 25% do valor da nota. Quer dizer, um absurdo. Uma incongruência. O item de menor valor do edital representa quase 30% do valor da nota técnica a ser dada. Eu acho que isso daí está limitando pessoas, empresas que querem aqui. E outra, eles estão limitando a produção de um biogás. Hoje no Brasil tem inúmeros aproveitamentos de aterros sanitários, que não é só o biogás, tem outros gases. Nós temos usinas que funcionam com 2, 3 tipos de gases muito melhores, que dão muito mais rendimento e geram muito mais energia, só que não pode ser apresentado aqui porque tem que ser especificamente biogás. Então, a gente já volta nessa questão do biogás. Antes disso, eu queria falar sobre o seguinte: existem outros itens que também foram especificados, que foram determinados e que de repente poderiam ser mais flexibilizados para facilitar a concorrência. Por exemplo, a limitação dos caminhões, a estrutura física. A gente pergunta para a comissão, foi perguntado, olha, o número de caminhões estabelecidos é 17 unidades. E se eu conseguir fazer com 14 ou 15 caminhões, eu posso fazer mais 5? Já tem uma meta, né? Eles têm uma meta de... Eu tenho uma meta, eu tenho que coletar todo o lixo da cidade todo dia. Diurnamente, nocturnamente, sei lá, em vários horários, mas eu tenho que fazer o serviço de acordo. Esse é o objetivo. Vou dizer, é o objetivo. A meta. Coletar o lixo da cidade. E se eu faço isso com 14, 15 ou 20, só que me falaram o seguinte: não, você tem que usar os 17. Então quer dizer que daí eu fico amarrado, meu orçamento é obrigado aos 17. Como varredor, perguntei, eu posso diminuir o número de varredores para varrer a mesma quilometragem, a mesma quilometragem? Não, tem que ser esse número de varredores. Mas se eu tenho um varredor que ele é mais capaz, entendeu? Ele é um indivíduo que produz mais. Por exemplo, o varredor pode varrer 1 km por dia e o outro varrer 2. Aí eu poderia usar mesmo. Se eu tiver 50 varredores desse naipe, eu utilizaria a metade de funcionários e pagaria, talvez até por produção do meu varredor, porque ele é mais competente, e fazer o que interessa é cumprir a meta. Cumpriria a meta, faria o mesmo. Mas não posso, tem que usar. Quer dizer, aí eu chego no orçamento que eu não posso dar desconto. Isso é regra nos contratos? O senhor participa em outras cidades do país. É regra nos outros contratos você amarrar a tua meta com a tua estrutura física? A meta estabelecida, você tem que cumprir aquele valor. Varrer tantos quilômetros, coletar tantas toneladas mês, manter os fundos de vales, a grama cortada, a poda de árvores feita, por exemplo, limpeza de fundo de vales, fundo de rio, mas não você determinar que tem que usar tantos veículos, tantos caminhões, tantas pessoas. Isso é dinâmico, cada equipe e cada empresa tem a sua produtividade. E a sua eficiência. Tem uma empresa mais eficiente, tem empresa menos eficiente. Então não se pode fazer essa massa. Outra coisa, outro absurdo. A coleta de lixo é estabelecido um valor de 1.468 mil por mês. Está estimando que se quer 7.800 toneladas e coletou isso aí. Isso aí premia a incompetência da empresa. Por quê? Ele vai ganhar 1.468, independente se ele coletou 7.800, 7 ou 6 ou 5, ele ganha o mesmo valor mensal. Porque não é mais pesado. Porque não pesa-se mais o lixo. Na minha época era pesado. Você ganhava
por tonelada. Quer dizer, quanto mais você coleta, mais você ganha, que é o justo. Você é premiado pela quantidade do teu serviço. Mas nesse caso é o contrário. Quanto menos ele coletar, menos caminhão ele vai gastar, menos a gente ele vai usar para levar o mesmo lixo ou até menos lá. Mas isso, o edital está estabelecendo que ele tem que ter aquela quantidade de caminhões, ele tem que ter aquela quantidade de pessoas. Tá, mas isso não quer dizer... Disso? Tá, mas é por isso que eu estou te falando. Como o lixo não é pesado, ele não ganha por tonelada, ele sim um valor mensal. Como se você trabalhasse por mês, tivesse R$1.000 de salário. Se trabalhar 8 horas, você ganha 1.000. Se trabalhar 2 horas, você ganha 1.000. Você vai trabalhar 2 horas, 3 horas. E ele, como ele ganha um valor fixo mensal, se ele coletar menos, é menos caminhão, menos combustível, menos manutenção, menos equipamento, menos gente para fazer o serviço. Então, exatamente, mas o edital está dizendo que ele precisa ter 17 caminhões, que ele precisa ter. Que ele precisa ter. Isso não é fiscalizado? Não existe alguém que vai lá e olha se está acontecendo? Eu acho que teria que ter essa fiscalização. Hoje a fiscalização chega no final do mês, são medidos os serviços. Poucos serviços são medidos. Está vendo aqui, os mais influentes são globais, não tem medição. Que é a coleta e o aterro, que são valores que dão aqui global. 2 milhões praticamente, que mais de 60% do contrato, só fica a varrição. Medidos mesmo, a varrição. Na verdade, vocês pegam o global aqui, 500, 800, 2,400. 70% do contrato é global, não tem medição. E é só a parte de... Equipe padrão? Equipe padrão é mensal também. Medição? Não, medição é mensal. Medição é tantas equipes que tem que ter determinado número de pessoas. Agora, quem que está fiscalizando? Quantas pessoas tem realmente nessas equipes? A própria prefeitura. Tudo bem, não estou duvidando aqui da idade, da capacidade de quem está fiscalizando. Mas eu acho que tem muitas em São Paulo ou em outros estados, eles contratam uma empresa idônea, uma terceirizada para que se faça essas medições realmente, ou o acompanhamento de medições através de observatórios sociais, de associação de engenheiros, organismos ligados a que se fiscalize o que está acontecendo realmente. O senhor já viu isso acontecer em Cascavel? Alguém de fora fiscalizar esse tipo de serviço? Não, em outros locais tem fiscalização. Em Cascavel nunca. Sempre foi possível. Tá. E o seu objetivo era o quê? Esclarecer, trazer isso? Não, eu quero que essas normas, primeiro, a gente não adianta vir participar aqui sendo que uma diferença de nota de 2 pontos. Já sabe que vai ganhar. Eu já sei qual é o ganhador. De antemão, a gente vai perder tempo. Uma proposta técnica dessa é onerosa, é em torno de 80, 100 mil reais para você fazer uma proposta dessa. Aí você vai gastar dinheiro à toa. Você sabe que se vier dessa diferença de nota, acima de 2 pontos, a proposta fica só técnica, não precisa nem abrir o preço, que já tem ganhador. Assim, quer dizer, não adianta você dar um desconto bom, que o preço tem uma variação de 7 a 10, quer dizer, de 3 pontos, e vale 40%, quer dizer, ele representa então 40 vezes 3, 12% do valor do processo. Se o preço representa só 12%... E a outra avaliação subjetiva? Você vai ganhar como? Então, essas normas, ou se estabelece, como eu te falei, muda-se essa comissão para peritos da área. O Observatório Social já chegou a pedir a mudança dessa comissão. Mas até não, a Prefeitura simplesmente não respondeu. Não responde. Nós estamos entrando com uma ação, né, uma petição aí. Judicial? O judicial. No administrativo não adianta, porque eles não respondem. Entendeu? E como? Eles falam que administrativamente tem 30 dias para responder, mas a licitação é daqui 19 dias, quer dizer, então não me adianta responder daqui 30 dias. Nós somos quem? Nós estamos tem empresa de Brasília, de São Paulo que estavam querendo vir. Então eu vim aqui para checar, para ver se essas regras mudam, para que as pessoas, as empresas idôneas possam participar em igualdade de condições, igual a todo mundo. Mas aqui a gente percebeu que está sendo... Você chegou a fazer questionamentos para o município? Foi feito, foram feitos. E nenhuma das dúvidas ficaram... Não, eles respondem, mas respondem como assim? Perguntando, pode-se mudar o número de veículos? Não pode. Pode mudar o número de funcionários? Não pode. Quer dizer, eles estão atrelando, fazendo uma amarração. Um engessamento do edital de uma maneira que você não tem como competir em igualdade de condições.
E eu não quero aqui favorecimento nenhum, eu só quero que, se uma empresa tem a melhor técnica, tem o melhor preço para fazer isso, ela que ganha, mas em igualdade de condições. Agora, não pode colocar uma comissão com notas subjetivas, não, de novo falando, não duvidando da idoneidade das pessoas que estão dando essas notas, mas sim duvidando da capacidade técnica delas fazerem isso. Quer dizer, está abrindo margem para que isso possa acontecer. E a partir do momento em que gera essa dúvida, existe esse medo, né, esse receio de vocês participarem da licitação. Eu vou gastar dinheiro à toa. Porque não sabe. Isso quem perde é o município, não é? Porque quando você deixa quando você restringe uma concorrência, você está basicamente dando para uma empresa. Isso, continuando o mesmo processo aí, não sei porquê, tal. E até nós estamos assim, conversando com várias pessoas, as pessoas não estão contentes com o atual quadro que está aí, sabe, de falta de transparência. Eu acho que tem mais transparência, mais legitimidade, fazer uma comissão justa, nomear peritos, fazer a nota de preço variar muito mais de 7 a 10, de 1 a 10. O cara a pessoa dá um preço máximo, a nota dele tinha que ser, poxa, não fazer variar uma variação tão pequena e a nota técnica varia de 1. Por que a nota técnica varia de 1 a 10 e o preço só de 7 a 10? Aí você ingesta a fórmula. O senhor percebeu, lendo o edital, o senhor é sanitarista e entende, já trabalhou com isso muitos anos, entende disso muito a fundo, sim, conhece isso na prática, na rua mesmo. O senhor percebeu armadilhas na licitação? Por exemplo, a varrição mecânica, aquele caminhão que foi pré-requisito, que tirou várias empresas da última concorrência. Isso é uma armadilha? Assim, não vou falar que é armadilha. Primeiro que a varrição mecânica é muito pouco usada no Brasil, a menos de municípios, tipo assim, Brasília, que tem grandes avenidas que é proibido se estacionar na sarjeta lá, a varredeira funciona porque não tem empecilho para ela trabalhar. Mas Cascavel, por exemplo, se ela vai trabalhar e tem veículos estacionados, como que ela vai varrer? Então ela é muito limitada e é um valor também irrisório. Você fala assim, em varrição aqui, ó, ela é... R$94 mil, R$502. Aonde? Desculpa. Varrição mecânica. Aqui, R$94 mil não estão num contrato de 3 anos. Ela é condicionante para que se tenha acervo, então eu acho que ela foi colocada aí para servir assim de uma exigência a mais, que as pessoas têm que ter, que poucas empresas têm, porque não é muito usado. Isso não é usado. Porque ela não é eficaz. No Brasil o senhor não viu assim em outro lugar? Não, tem, como eu falei, Brasília, grandes avenidas, algumas avenidas de São Paulo, que não se pode estacionar, ela funciona. Mas em locais que tem estacionamento na sarjeta, como é que você vai? As árvores atrapalham. Cascavel, o varredor daria conta. Lógico, como todo lugar do Brasil, além de gerar mais emprego também, né? Outra informação, o senhor como conhece bem a fundo, 3.460.000. É um valor condizente para o porte de Cascavel e para o que está sendo exigido? É pelo seguinte, porque como eu te falei, está engessado. Agora, se a empresa conseguisse fazer com 14 caminhões, eles não podem, tem que usar os 17, mas eu acho que tem empresas que conseguem fazer com menos. A seletiva com 4, 5 caminhões ao invés de 7, mas eles falaram que não se pode mexer nisso. Então, quando você vai fazer o orçamento, como ele está engessado e a obrigatoriedade de ter o número de pessoas e maquinário que está sendo exigido, você chega no orçamento, você não pode dar praticamente desconto. Você não consegue fazer o serviço por menos. Eu acho que tinha que estabelecer a meta e a pessoa. A empresa, depende da eficácia dela, talvez aí ela pudesse dar mais desconto, porque se ela não apresentar o número de veículos exigido e o número de pessoal, ela vai ser desclassificada. Então não adianta ser eficaz. Se ela for eficaz, para ela é o contrário. Ela não pode ser eficaz. Mas e o que acontece em Cascavel, por exemplo, que se faz um edital desse, amarra a quantidade de caminhões, de veículos, de pessoal, e ao longo do contrato você dá 22 aditivos, dobrando o preço original contratado. É o que está acontecendo hoje. Por exemplo, equipes padrões. Havia 2, foram contratadas outras, que aumentaram o preço do contrato. Mas nesse edital está prevendo só 2. Pois é, eu não entendo isso, porque então, se todo mês aí eu tenho visto um histórico, é sempre 3 ou 4 equipes que são medidas, por que já não coloca 4 equipes no edital? Coloca 2 para que se possa fazer todo mês aditivo, eu não entendo isso. Mas esse aditivo nem todo mundo sabe que isso vai acontecer. Não sei, mas o histórico é que tem acontecido. Mas a empresa que vai concorrer, por exemplo, de fora, que vem de São Paulo, ela não sabe que a empresa atual tem um aditivo e que esse aditivo vai flexível. Lógico que não. A princípio, quem vai participar fala que vai chegar à conclusão que são 2 equipes.
Eventualmente, o edital até abre o precedente, se o município quiser contratar uma terceira equipe, mas é uma suplementação de verba e tal. Mas não, mas se tem um histórico que todo mês estão medindo 3 a 4 equipes padrões, por que ele não coloca? Por quê? Mas isso não é 3, 4. Não, mas isso daí você tem que perguntar para o. Mas o que acontece? Na sua opinião, por exemplo, isso não limita? Por exemplo, o senhor vem para cá e monta todo um orçamento baseado em 2 equipes. Não, mas é como a empresa que atua hoje. Se tiver que fazer uma terceira equipe, mas fazer realmente montar a terceira equipe. Não, talvez você continua as 2 equipes e mete 3, 4. Não sei se está acontecendo isso. Entende? Agora, o papel aceita tudo. Agora, se eu tiver que montar uma terceira equipe, eu vou ter o custo, então vou ter que receber por essa terceira equipe, mas realmente montar a equipe. Né? Mas o senhor não sabe se isso vai acontecer? Não, mas é que para mim eu não tenho problema nisso, só que eu acho que o executivo, se está sempre usando 3, 4 equipes, por que já não põe 3, 4 equipes no edital? E o seu objetivo é trazer essa discussão para a Câmara? Explicar, a licitação. Assim, basicamente, se não mudar a equipe de avaliação, se o critério continuar subjetivo, não mudar o peso do preço, não pode, essa variação de 7 a 10 é totalmente injusta, tem que variar de 1 a 10. O preço maior tem que ser penalizado. Senão ele está sempre, a empresa dá um desconto grande, só depende da diferença de nota superior a 2 para se sagrar campeão. O outro pode dar 30% de desconto e não leva. Além do agravante, que não tem preço máximo definido, tem empresa que pode dar até 5, 6, 7 milhões por mês e ganha igual se a diferença de nota, né? Porque o preço não vai fazer diferença. Não faz diferença, o preço não faz. A partir de 2 pontos de diferença de nota, o peso do preço é 0. Assim, só para deixar bem claro, 2 pontos de diferença na nota técnica, cuja avaliação é subjetiva, montada por uma comissão formada especificamente por pessoas do município, dentro da prefeitura, que não tem conhecimento técnico. Ou se peritos, ou porque não nomeia uma comissão, um representante do observatório, um do sindicato dos advogados, da OAB, um da Associação dos Engenheiros, um do IAP, um do Corpo de Bombeiros, uma comissão mais representativa que não pode ser, não vou dizer que vai ser manipulada, que não tem como manipular. Mas que seja assim, um processo justo para todo mundo. Exatamente. Quem tiver a melhor técnica vai ter a melhor nota técnica, realmente. Senão você abre o precedente aí que você não sabe se o seu julgamento vai ser justo. Vocês estão entrando com a petição na Justiça, com que sentido? Pedindo a anulação ou muda-se as regras e os critérios, ou anula-se o edital e deixa para o próximo prefeito, porque como pode-se fazer emergencial até o final do ano, não vai modificar, o município não vai ser prejudicado por isso, vai continuar sendo feita. Por que não deixar para o próximo? Quais as empresas já assinaram essa petição? Como? Quais as empresas já confirmaram? Olha, não tem. Eu sei que a OT com certeza está. Eu vi nos jornais divulgados. O senhor está falando da concorrência? Da concorrência. Não, estou falando da petição. As empresas são interessadas, são empresas de Brasília que têm interesse de participar. Exatamente. Como ela viu que da atual maneira que está colocado o edital, as regras e condições, ela não é uma forma que não é justa, não existe e ela perde interesse em participar? Ela está perdendo interesse, mas então o que ela está contestando para que se ou anule ou mude as regras do edital para que torne-se a concorrência justa. O senhor pode repetir o nome da empresa para ficar bem claro? É uma empresa de Brasília, é CGC Concessões. Concessões gerais, Serviços Gerais Concessões, CGC Concessões de Brasília. E tem coligada uma empresa, Legado, que mexe com energia renovável, que produz energia através do lixo, que acaba com o passivo ambiental, uma técnica muito boa, que não pode ser usada aqui porque está limitado a uma extração de determinado gás, uma nota que vale, no preço ela vale 0,5% o serviço e na nota tem um peso de quase 25%. Que é do biogás, a gente já volta para esse assunto. O senhor tem prazo para que essa petição seja... É pedido uma liminar, né? Não, mas isso vai acontecer agora? Tem que acontecer já, né? Porque senão não dá tempo físico. Né? Então o juiz tem que dar uma liminar para que se suspenda ou a prefeitura
e modifica o edital de maneira que as empresas possam participar de uma forma justa. E vocês já entraram em contato com a Câmara? Vocês têm intenção de entrar em contato com a Câmara? Já temos a intenção de entrar em contato com a Câmara e esclarecer isso junto à população, porque senão não podemos participar do processo. O objetivo, então, é que a Câmara convoque essa reunião. Seria uma audiência pública? Pode ser? Pode ser audiência pública, ou através de jornalistas, ou através da população. O objetivo é que esclarecer a mídia, o povo, do que está acontecendo. Do que está acontecendo. E querer uma licitação de uma forma justa, que todos podem participar. Não estou querendo vantagens para a empresa que eu represento nenhuma. Eu quero uma comissão justa de avaliação, uma avaliação de preço também justa, não nesse modo que está colocado, e, por exemplo, uma apresentação de usinas renováveis não atrelada só a um item específico do biogás, que a empresa está desqualificada e vale 30%, quase 25% do valor da nota. Então, abra-se isso para qualquer tipo de energia, não só biogás. De repente, até algumas ideias inovadoras que mas não tem foi muita ideia inovadora, mas você não pode usar, porque você corre risco de ser desclassificado porque não tem o do biogás. Mudando um pouquinho só de assunto, recentemente surgiu uma denúncia em Cascavel de que algumas empresas desistiriam da concorrência em função de uma influência externa de uma associação que disse que aqui não adianta vir mexer, que já estava tudo certo. O senhor sofreu esse tipo de pressão? Recebeu algum tipo de contato? Não, por enquanto ainda não, porque nós fomos a única empresa, nós não compramos o edital, porque não é obrigatório. Tá? Nós conseguimos o edital, não é obrigatório, e tem que se fazer uma visita técnica até o dia 18. Então, por enquanto, agora você está sabendo. Ninguém era sabedor que nós iríamos participar. Até nós usamos essa tática para ver se, pode ser que daqui para frente até alguém venha nos procurar. Mas não é o nosso intuito, não vamos fazer. Nós queremos participar do processo. Seu Zé Beso, muito obrigado pela entrevista. Nós estamos à disposição. Se o senhor tiver mais alguma outra informação, tiver de repente mais alguma outra denúncia, tiver mais alguma outra sujeira embaixo de todo esse contrato. Eu estou querendo só que, como eu te falei, que seja transparente o processo, só isso, para que tenha igualdade de condições de participação de todos, de quem queira participar. Obrigada. Obrigado.